Eu me chamo Isabelle Messias e esse é o You Talks, canal de comunicação oficial da Utah Investimentos, escritório de assessoria vinculado à XP. E para dar início a esse podcast, eu quero compartilhar uma frase de Dale Carnegie. Ele diz: "Eis a natureza humana em ação, o culpado culpando a todos, menos a si mesmo." Uma reflexão que nos leva a pensar sobre a importância da autocrítica e do entendimento profundo sobre as nossas atitudes para construirmos relações mais verdadeiras e influentes. E no episódio de hoje, temos a honra de receber Caio de Paula, o instrutor da Dale Carnegie. O Caio, ele é um facilitador no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que investem no programa da Dale Carnegie. E ele vai compartilhar com a gente alguns insights valiosos sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Isabelle. É uma satisfação estar aqui, ter recebido esse convite, a oportunidade de falar sobre a Dale Carnegie e ajudar as pessoas a compreender melhor o nosso negócio. Então, agradeço você, Aline e Diego, por esse convite. Além do Caio, contamos com a presença do nosso CEO, Diego Endrigo. Endrigo, seja muito bem-vindo. Olá, Isabelle. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e tenho certeza que esse episódio será um grande sucesso. E também contamos com a presença da nossa CFO, Aline Dombrovski. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. E agora, para darmos início ao nosso bate-papo, Caio, eu quero te fazer uma pergunta. O que, de fato, a Dale Carnegie Training faz? Obrigado, Isabelle. Essa pergunta é bem relevante, porque muitas pessoas conhecem a Dale Carnegie Training através da obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E não imagina que antes do livro veio a empresa. Tá? Então, o nosso negócio, ele ajuda as pessoas, sejam no âmbito profissional quanto pessoal, a despertar o melhor delas. Essa é a nossa missão. Então, a Dale Carnegie nasceu em 1912, tá? Já completamos esse ano 112 anos de história. Eu sempre peço para as pessoas pensarem assim, quantas empresas centenárias elas lembram de imediato? São para poucas. E nossa empresa, que está com 112 anos, espalhadas a 90 países no mundo, no Brasil desde a década de 60, isso mostra o quanto que nosso negócio ele conseguiu se estruturar e se estabelecer baseado em todas as pessoas que passaram por Dale Carnegie. Tá? Então, em resumo, a Dale Carnegie Training é uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional que ajuda as pessoas a despertar o seu melhor e fazer com que, ao redor do mundo todo, elas consigam absorver os resultados que elas esperam, seja aumentando suas vendas, seja aumentando a sua produtividade, como também, daqui a pouco, trabalhando a si próprio. Porque antes de nós desenvolvermos os outros, nós precisamos desenvolver a nós mesmos. Por isso que existe a Dale Carnegie Training. Com certeza. E você poderia contar um pouquinho da história de quem é Dale Carnegie? Claro, isso é também bem significativo, porque as pessoas não associam. Eu mesmo, quando conheci o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e eu li Dale Carnegie, falei, nossa, que editora legal, né? Nem sabia que era o nome de uma pessoa, Diego. E aí fomos atrás, né? Vamos conhecer um pouco mais da história de Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele nasceu em Missouri, nos Estados Unidos, de uma família pobre. Tá? A família criava plantação de milhos e também fazia a criação de porcos. Né? E Dale Carnegie nunca se identificou com esses dois negócios. Não era para ele. Tá? Então, ele se mudou e foi para Nova York tentar a carreira de ator. Entrou no curso de teatro, começou a realizar algumas peças, mas ele percebeu que ele não tinha habilidade ou cacuete para aquilo. Não era o que fazia ele se sentir feliz. E, na juventude, Dale Carnegie ele era um excelente orador. E, naquela época, nos Estados Unidos e em muitos lugares do mundo, era muito comum ter competições de debate, de oratória, e ele era reconhecido como um excelente orador. Então, as pessoas procuravam Dale Carnegie para desenvolver essa habilidade. E aí, adulto, ele pensou, poxa, já trabalhei com vendas, não gostei. Ele vendia presunto, ele chegou a vender motor de caminhão, e tudo que ele vendeu, eu falei assim, puxa, eu não sou tão bom nisso e eu não quero aprender a ser. Agora, o que de fato eu gosto? Eu gosto de ajudar as pessoas na sua comunicação, sou bom em oratória. Então, decidiu criar um projeto, tá? Um curso, o Dale Carnegie Course, para ajudar as pessoas a desenvolver
a sua oratória, desenvolver a sua autoconfiança. Então, durante o tempo da jornada dele, né, ele nasceu em 1888 e veio falecer em 1955. Durante essa jornada, né, Dale Carnegie ele tinha, de fato, uma missão, que era apoiar os empresários e as lideranças para que elas pudessem conseguir desenvolver o que há de melhor dentro delas, sem colocar nada lá. Era acessar o que há de melhor nas pessoas. Então, Dale Carnegie, durante o seu período, ele foi uma das pessoas mais influentes do mundo, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Tá? E o grande propósito dele era, de fato, ajudar as pessoas a desenvolver. Então, Dale Carnegie é essa pessoa que deixou um legado. Porque se olhar a nossa empresa, né, ela começou a expandir mesmo depois que ele faleceu. Uau! E ele criou um instituto lá nos Estados Unidos, em Nova York, que estuda o que há de mais moderno, mais novo e que tem mais conexão com os negócios. Então, percebe, Aline? Muitas vezes a gente fala assim, uma empresa de 112 anos, será que faz sentido eu investir ou eu conhecer um negócio desse? Será que não está desatualizado, ultrapassado? Com a criação desse instituto, a Dale Carnegie ela está em constante atualização. Ela faz esse movimento. É só nós pensarmos aqui na área de investimentos. Tá? Diego, se nós pensarmos há 3 anos atrás, o cenário do teu negócio é o mesmo que hoje? Completamente diferente. Daqui a 3 anos, você acredita que vai estar igual hoje? Não. Por isso que nós estamos em constante atualização. Para falar a linguagem do mundo dos negócios, para falar a linguagem do que as pessoas precisam despertar dentro delas. Então, é uma empresa atemporal, assim como a obra Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Até porque, né, Caio, se você me permite, Claro. as gerações, elas vêm se atualizando, né? Então, tanto para empresas, mas como você mesmo citou, vocês ajudam pessoas a se autodesenvolverem. E a gente está em constante evolução quando a gente olha uma pessoa que nasceu em 1990, uma pessoa que nasceu em 2000, uma pessoa que nasceu em 2010, são pessoas totalmente diferentes, né? Então, isso é muito interessante, você estar em constante evolução, porque faz todo sentido. É maravilhoso, Aline. Exato. Porque muitos até perguntam, né? Tá, e os trainers, né? Os instrutores da Dale Carnegie, né? Como que eles se atualizam Sim. além da própria instituição, né? Então, um dos diferenciais da Dale Carnegie Training é, de fato, estar atento e estar próximo dos seus instrutores a ponto de ajudá-los a não ficarem ultrapassados. Então, é uma prática do nosso negócio, recertificações. Então, o instrutor que está entregando um programa da Dale Carnegie, ele se credenciou a estar lá, porque ele foi validado, recertificado. Então, além da recertificação dos instrutores, que nos coloca numa situação de modernidade, de falar a linguagem das novas gerações, também temos os refreshers, que são reciclagens, que acontecem todo ano. A recertificação ela tem um período, mas a reciclagem, isto é, o trainer também treinar é fundamental. Porque imagina, daqui a pouco entra, Diego, um participante na sala, ele começa a se desenvolver, ele fica empolgado, entusiasmado com os resultados, e aí ele pergunta para o instrutor que está conduzindo, e você? Qual foi a última vez que você passou por um processo de desenvolvimento, que você se aperfeiçoou, que você se colocou à prova como nós estamos nos colocando? E esse instrutor dizer, não faço isso. Não me coloco à prova. Perde autoridade, né? Até mesmo. E sobre a questão de gerações, né? Dale Carnegie é uma grande referência mundial, como o Caio já trouxe aqui. E eu tenho uma história muito interessante com a Dale Carnegie. Eu conheci a Dale Carnegie como parte do legado da minha família. O meu pai foi professor de oratória, foi professor universitário por muitos anos. A minha avó também foi professora. E aí nós fomos passando de geração em geração a cultura de estudar os princípios de Dale Carnegie, ler os livros de Dale Carnegie. E quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai me apresentou o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li o livro pela primeira vez aos 13 anos. E era muito engraçado porque nós buscávamos muitos livros, obras em sebos, lojas de livros usados, e foi lá que eu encontrei os outros livros de Dale Carnegie. Por exemplo, o Como Falar em Público, Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver, entre outras obras muito ricas.
E dos 13 anos em diante, tendo contato com os princípios, com as informações que as obras de Dale Carnegie trouxeram, eu, sem dúvida nenhuma, enriqueci muito intelectualmente, do ponto de vista comportamental, e isso impactou muito na minha história, na minha carreira, e me levou a fazer o curso, né, de Dale Carnegie. Nós vamos falar sobre isso na sequência. Perfeito. É um baita de um gancho que você trouxe, né, Diego, fazendo esse compilado da tua história e da tua ligação com Dale Carnegie, e citar do livro, que é extremamente famoso, e aí a gente sempre comenta, né, existem tantos best-sellers espalhados pelo mundo, né? O Dale Carnegie, quando ele escreveu esse livro, a ideia dele não era ter escrito, começa por aí, né? Um participante dentro da sala de uma editora chamada Simon Schuster, eles estavam participando do programa e eles acompanhando aquelas evoluções, os resultados dos outros empresários, das outras pessoas. Ele chegou para Dale Carnegie, isso aqui é uma preciosidade. Não pode ficar preso, engessado dentro de uma sala de treinamento. Isso precisa estar... As pessoas têm que ter acesso a isso. Sim. Né? E Dale Carnegie começou a pesquisar, buscar biografias e conversar com grandes nomes do mundo dos negócios lá nos Estados Unidos, fazendo entendimento do que era o diferencial dessas pessoas para que elas tivessem sucesso. E quando ele buscou na biblioteca, né, olhar assim, vamos ver que tipo de conteúdo tem para que as pessoas possam acessar e ter esse recurso, né, buscar informações a respeito. E ele identificou que não tinha. Sobre a área biológica, né, aí sobre minhoca, sobre um monte de coisa. Sim. Tinha, assim, aos montes os livros. Mas o livro de desenvolver as pessoas, um livro de comunicação, um livro para ajudar as pessoas a ter mais autoconfiança, a se liderar, não tinha. E aí, junto, né, a esse desejo do participante que trabalhava numa editora e essa pesquisa dele, ele percebeu que, de fato, era importante construir o livro, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, em 1936, que é a primeira edição. Né? E foi uma tiragem de 5.000 exemplares. Que não se botava muita fé, não era algo que estava habituado para as pessoas. Sim. E vendeu rapidamente. Tá? Hoje, está espalhado pelo mundo todo, em várias línguas, e ele não é mais um best-seller. Ele se tornou um long-seller. Porque a pessoa que lê o livro hoje, ela vai conseguir identificar, através dos princípios de relações humanas, como faz sentido para a nossa realidade. Porque é mais ou menos como aquele ciclo, tá, Diego? Quando o mundo está mais ou menos, as pessoas começam a se fortalecer, porque elas precisam desenvolver. O desafio leva ela a ficar mais forte. E quando as pessoas ficam fortes, naturalmente, torna os tempos mais fáceis. E quando os tempos ficam mais fáceis, o que acontece? As pessoas voltam a se tornar frágeis. Então, esse é um ciclo que não vai acabar. Não vai acabar. Então, quando as pessoas acessam essa obra e conseguem identificar que ela pode ajudar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de maior desafio, isso faz com que qualquer geração, tendo acesso, vai conseguir tirar resultados da obra. E aí o Diego comentou, né, que leu os livros primeiro, né, jovem, lá nos seus 13 anos, né, Diego? Isso. Começou novo a ler o livro e depois veio a fazer o treinamento, né? E agora estou apresentando para minha filha, que tem 10 anos de idade. Aí, espetáculo, né? E eu lembro, Diego, né, você contando essa história, da sua história, de um empresário que fez o treinamento conosco. O nome dele é Bruno Zanuelo. Hoje somos amigos, né? Ele nos permitiu até poder citá-lo. Ele tem uma empresa de tecnologia chamada Bravo Solutions. E quando ele veio para o treinamento, foi através do livro. Ele leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. No final, tinha uma informação sobre, olha, conheça o treinamento que deu origem a esse livro. E ele deu uma pesquisada, achou que não tinha um escritório próximo. Né? E nós estamos espalhados em todo o território nacional. Né? Temos mais de 150 escritórios no Brasil, estamos em 90 países, como eu comentei. Aí, eu, conhecendo o Bruno, fizemos a parte do treinamento. No intervalo, ele veio se apresentar, porque ele não fechou comigo, né? Ele entrou no treinamento por outra pessoa da empresa. E ele contou, Caio, só essa primeira parte do programa me ajudou a perceber que eu lia muito e me tornei um obeso mental. E eu não conhecia esse termo. Falei, tá, Bruno, o que é obeso mental? O que é isso? O que é obesidade mental? Falei, Caio, ele me explicando, né?
Obesidade mental? A obesidade mental, ela é quando você absorve muito conteúdo, Sim. tu lê muito, só que tu não coloca nada em prática, você não executa, você não vai para ação. Não vira conhecimento, né? De fato. Fica dentro de ti, daqui a pouco você não explora isso, né? E aí, dentro da sala de treinamento, ele percebeu, Caio, eu não estava explorando todo o conteúdo que eu tinha de conhecimento. E esse programa me ajudou já a perceber que eu preciso ir para a ação. E foi ali que eu descobri, né, como é que ele tinha chego em Dale Carnegie, foi através da leitura. Aí que eu falei para ele, Aline, Diego e Isabel, que no momento que ele leu Como Fazer Amigos, ele era coadjuvante de histórias reais das pessoas. Porque Dale Carnegie compila a prática e a vivência dos princípios de relações humanas dentro do livro, de participantes que fizeram o treinamento. Então, tudo que está lá é real. Tudo é uma evidência. E as pessoas leem e falam, oh, vou experimentar o que essa pessoa fez. E funciona. E dá certo. Em muitas oportunidades dá certo. Ainda assim, nós somos coadjuvantes do exemplo da história de outra pessoa. No momento que você ingressa numa sala de treinamento como o Dale Carnegie Course, que deu origem ao livro, você vira protagonista da tua história. Aí faz toda a diferença. Eu imagino que para você, Diego, e para a Aline, que já tiveram essa oportunidade, também foi esse sentimento, né? Sim. Como foi para você, Aline? Então, foi assim, incrível, né? Eu fui com uma expectativa muito grande, porque o Diego compartilhou comigo, né? Além da pessoa que me apresentou, que era lá da Dale Carnegie, me apresentou, o Diego também já havia falado muito bem. Eu já escutava, nós trabalhamos juntos desde 2017 e ele sempre comentou, né, a respeito. E aí eu fui com uma expectativa muito grande e elas foram superadas. O livro que mais me apoiou é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Sim. Porque eu iniciei esse curso logo após que nós iniciamos o escritório, né? E então é inevitável você não ter preocupações quando você inicia uma empresa, né? Eu acho que isso está na cabeça de todo empresário, assim, vai dar certo. E esse livro, ele fala que a gente precisa viver em compartimentos, separar nosso dia em compartimentos, para conseguir fazer uma coisa de cada vez. Ah, você conseguiu fazer isso 100%, Aline? Não, mas me ajuda hoje numa tomada de decisão, numa próxima tomada de ação do que eu devo fazer, que é melhor para a empresa e para quem trabalha comigo, a separar em compartimentos. Então, assim, me apoiou muito, né? Foi muito enriquecedor. Eu sempre fui uma pessoa que todo mundo falava, você fala muito bem. Mas ali eu descobri que não necessariamente eu sabia me expressar muito bem. E me ajudou demais, né? Você foi meu trainer, você pode falar mais do que eu a respeito do meu desenvolvimento durante o curso. Mas eu, assim, é algo que realmente agregou demais para mim. E é nítido, porque hoje tem pessoas que trabalham comigo, que estavam no início já, quando eu comecei, antes de eu ter o Dale Carnegie, ter feito o Dale Carnegie Course, e falam que conseguiram enxergar essa minha evolução. E isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente não se auto-percebe, mas ser perceptível aos outros e na minha família também é muito legal. Então, realmente fez toda a diferença para mim e me apoiou demais no início da nossa empresa e tem apoiado até hoje, nos dias de hoje. E eu até comentei com o Indrigo, eu falei, eu queria fazer de novo, porque já faz 1 ano que eu fiz. E eu falei, eu acho que todas as vezes que eu refizer, vai ter algo para agregar, porque tem muito conhecimento ali que, às vezes, a gente foca em uma coisa e tem outras coisas que vão acontecendo, então é muito legal. Maravilha, Aline. Então, oficializamos nesse bate-papo que você está convidada a refazer o programa. No momento que você perceber que é oportuno e que você poderá se entregar, se dedicar, priorizar o programa, porque ele exige, né, de bastante entrega, você já está mais do que convidada a estar com a gente mais uma vez. Com certeza, vai né? ser um prazer. E quando você conta do como evitar preocupações e começar a viver, porque a gente já amplia, né, o leque de conteúdos da Dale Carnegie, isso nos faz comentar e lembrar da importância de dizer da metodologia da Dale Carnegie. Sim. Porque algumas pessoas falam, é coach, é PNL, e aí, o que é Dale Carnegie? Sim. Né? O que é a Dale Carnegie Training, ou o processo da Dale Carnegie? O nosso processo, ele é uma metodologia exclusiva. Então, o que é Dale Carnegie? Dale Carnegie é Dale Carnegie. Só fazendo.
Só fazendo para viver, para entender o que é Dale Carnegie, porque não se compara. Você não vê um programa da Dale Carnegie sendo entregue por um escritório paralelo. Isso não acontece. Está vinculado à nossa matriz lá nos Estados Unidos, né? Então, nós temos franquias, nós temos sublicenças que seguem à risca todo o nosso método. Isso é um dos nossos diferenciais, né? A gente não inventa a roda. O instrutor nessas recertificações e no processo de reciclagem é para a gente estar cada vez mais atento, porque não é sobre o que eu penso, é sobre uma estrutura profissional, aprovada, testada, por mais de 9 milhões de pessoas graduadas no mundo. Então, não tenho que inventar nada. Sim. Nós somos estruturados e nós somos capacitados dentro de uma metodologia e a gente entrega ela. E faz parte dessa metodologia, Isabelle, a expansão da zona de conforto, que é o que você nos contou, né? De você, através de viver em compartimentos diários hermeticamente fechados, que, em resumo, não viva o passado, ele já foi, não se preocupe com o futuro, porque ele vai vir. Aonde que a gente tem que concentrar nas realizações? Com o presente, no hoje. O nome mesmo já diz, é um presente. Exato. Então, para a gente concentrar no hoje, a gente precisa olhar que é importante a gente ampliar a nossa zona de conforto. E dentro de Dale, a gente gosta de ressaltar que o nosso objetivo não é tirar as pessoas da zona de conforto, o que não quer dizer que o processo será sempre confortável. Há uma tendência de desconforto. Sim, faz parte. Né? Porque a gente vai estar tirando uma percepção da pessoa de que, para ela evoluir, ela vai precisar tomar nota das coisas. E adulto não aprende escrevendo o tempo todo. Claro, ajuda, é conhecimento, a gente precisa de conhecimento. Precisa. Agora, muitas vezes, o conhecimento técnico, ele nos limita. Ele chega até uma etapa. Sim. Existem pesquisas que mostram que as corporações que mais produzem e têm mais qualidade, e até paz de espírito para as pessoas que estão dentro dela, é aquela que investe não só no técnico, mas sim na parte comportamental e na mudança emocional das pessoas, na gestão emocional que a pessoa precisa fazer, que tem a ver com a nossa fórmula. Então, o nosso processo é de expandir a zona. Então, quando a gente expande a zona de conforto da pessoa, aquele obstáculo ou aquele objetivo que talvez estivesse tão distante, Isabelle, passa a fazer parte. O que não quer dizer que vai ser fácil. E aí tem uma frase de Charlie Chaplin que eu gosto bastante, Diego, que ele diz assim: a simplicidade não é simples. Então, muitas pessoas entram numa sala de treinamento, num processo de desenvolvimento da Dale Carnegie, a gente vai entender a diferença disso, esperando algo... Nunca vi isso aqui na minha frente. Não. Às vezes a pessoa olha e fala assim, pá, simples. Conheço. Já ouvi falar. E não pratico. Exatamente. Caio, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Qual seria o maior desafio que você percebe como trainer nas pessoas e em como fazer amigos e influenciar pessoas? Qual que é o maior desafio que você percebe em treinamento? A sua pergunta, ela nos dá condição, Isabelle, de enxergar que não tem uma resposta pronta. Sim. Qual que é o maior desafio da pessoa? Depende. Depende do cenário dela. Tá? Tem pessoas que têm facilidade em criar conexão. Outras não. E daqui a pouco leva para um estágio de indiferença. Então, quando nós estamos num ambiente profissional, ou até no nosso ambiente familiar, tá? E existem pessoas insatisfeitas, isso é ótimo. Porque pessoas insatisfeitas, elas te buscam, elas te procuram, ela diz, ela externaliza que ela está incomodada com algo e ela quer fazer um movimento para que aquilo se acerte. Agora, quando a pessoa está indiferente, é como se ela lavasse as mãos. Aí não tem mais o que fazer. A dificuldade é muito maior. Então, para algumas pessoas, nós ajudamos a ela se conectar mais. Porque pode ser o desafio dela pode ser este. Sim. Como eu crio conexão com as pessoas? Aí tem aquelas que são mais introspectivas, que têm dificuldade de se relacionar. Aí vem os medos, as inseguranças, os julgamentos. Então, ela prefere ficar na dela. Só que se ela não se envolver com as pessoas, talvez ela não prospere e ela não assuma mais responsabilidade na carreira. Sim. Tá? E por mais que tenhamos ali a expectativa de ajudar a pessoa, e existe isso, né? As nossas turmas, os nossos programas, eles dão a oportunidade de qualquer pessoa fazer.
desde jovens até fase adulta mesmo. Caio, e falando exatamente sobre esse assunto, né, dos desafios que as pessoas têm e quando elas chegam na Dale Carnegie, a minha história é um pouquinho diferente. Por quê? Porque por ter sido treinado pelo meu pai por muitos anos, olha, eu comecei a participar de cursos de oratória aos 13 anos. Aos 16, eu já era professor assistente dele. Olha só. Com 18 anos, eu já tinha turmas como professor titular. E eu fui desenvolvendo a habilidade de me comunicar em relação à comunicação fisionômica, não verbal, comunicação verbal, discurso, toda a estrutura de uma apresentação pessoal. E quando eu cheguei na Dale Carnegie, eu encontrei um ensinamento que transformou não só a minha forma de ver as coisas, de entender as coisas, aí tem muito a ver com uma das lições que você trouxe aqui sobre a obesidade intelectual, né? E sobre a prática. E abrindo um parêntese, já retomo aqui a reflexão, me fez lembrar de um conhecimento sobre o significado da palavra sabedoria. A palavra sabedoria, ela vem de saber e de sabor. Lá no radical, nas origens da palavra, vem de sabor, de saborear. Uau. Então, é impossível alguém que tenha muito conhecimento ter sabedoria se ela não experimentar, se ela não for para a prática, né? Se ela não executar. Mas eu cheguei na Dale Carnegie com um modelo mental, né? Com uma visão de mundo, com uma visão sobre a minha apresentação pessoal. E eu aprendi na Dale Carnegie que aquele modelo de oratória lá do passado, de uma comunicação retumbante, de uma forma de se expressar que todo mundo ficava impactado, em que o orador falava para as pessoas e não com as pessoas, é um modelo que já não funciona mais. E aí a gente retoma lá no início da nossa conversa sobre as mudanças. As gerações mudam, o mundo mudou. E eu aprendi com Dale Carnegie que o que importa realmente é a mensagem e não a forma como você fala. Em muitas ocasiões, obviamente, o formato da sua apresentação pode impactar, mas eu tive muitos problemas no mundo corporativo e tive muitas soluções, mas um dos problemas que eu tinha é que a minha comunicação, ela era uma comunicação tão assim, retumbante, tão de palestrante, E óbvio, é muito legal assistir uma palestra, mas você não faz palestras o tempo todo. Às vezes você está falando com um amigo, às vezes você está falando com 3, 4 colaboradores. Existem formas de você se expressar, né? E eu aprendi que grandes problemas que eu tive em perceber que as pessoas elas se sentiam inseguras quando eu estava falando. Uau. E a ideia não é essa. A ideia não é que as pessoas se sintam inseguras, intimidadas, porque o outro se comunica de uma forma muito... E sim que as pessoas se sintam bem, que elas entendam a mensagem e que aquela mensagem impacte em soluções e transformações para as pessoas. Então, essa é uma grande lição que eu trouxe do Dale Carnegie Course e que eu trago comigo, e os treinamentos que eu vou fazer com a minha filha daqui para frente, pela idade dela, inclusive ela vai participar de Dale Carnegie, os treinamentos serão muito mais voltados realmente à essência da comunicação e não esse modelo que nós usávamos no passado. Perfeito, Diego. E isso tem a ver com o próximo movimento, né, de desafios que as pessoas têm, que é conseguir uma cooperação voluntária dos outros. Exatamente. Porque daqui a pouco eu estou... Né, eu centralizo em mim, a atenção está toda em mim, e aí cria um sentimento de endeusamento. E aí eu me distancio da minha equipe, e aí eu quero uma equipe engajada, uma equipe autônoma, uma equipe criativa, que pensa fora da caixa, que traga soluções... Proativos. E nem dá o exemplo, muitas vezes. Né? E nós mesmos, como líderes, daqui a pouco, pecamos. Falhamos nesse sentido. Por quê? Porque a gente tem uma falsa sensação de que se eu tornar essa apresentação tão impactante, as pessoas vão comprar a ideia. Sim. E daqui a pouco é o contrário. Você está afastando as pessoas. Então, para alguns, o desafio é esse. Como que eu influencio? Não por ameaça, por coação, por submissão, ou por simplesmente obediência. A pessoa vai obedecer porque ela é minha líder. Ou ela é minha liderada e ela vai estar cumprindo com um papel. Está na tarefa. Nós não queremos pessoas na tarefa. Mas nós queremos pessoas diferentes. Né, isso é sustentável também. A pessoa, ela se submeter a uma ordem
e ela não cooperar, né? Não se sentir, tá, eu tô só fazendo por obrigação, que é exatamente isso que eu estava falando. E essa percepção que o Diego teve é espetacular, porque isso mostra também o quanto o nosso processo é personalizado. Sim. Que é um outro diferencial. Porque não é entregue um conteúdo só por entregar o conteúdo. Perfeito. Cada pessoa que está numa sala de desenvolvimento conosco, ela tem um resultado esperado, que é diferente um do outro. Então, nós precisamos tratar as pessoas de forma personalizada, de forma direcionada para ela. Então, quanto para o Diego, o desafio foi este, e ele saiu com essa visão, essa mudança de mentalidade, de como ele se posicionar perante a equipe, perante as outras pessoas. Tem uma outra gerente que fez treinamento conosco, ela trabalha numa empresa de aços, e ela estava fazendo um programa com a gente, né, o Dale Carnegie Course, e numa reunião que nós fizemos na metade do programa, ela falou assim, Caio, eu estou incomodada porque dentro da sala tem grandes nomes. Empresários de alto gabarito, lideranças que, de fato, a gente percebe o quanto as pessoas se espelham nelas. E eu sou uma liderança aqui na minha empresa, né? Só que eu não falo bonito como eles. E aí eu tenho vergonha de me apresentar, porque eu não falo bonito. Aí eu perguntei para essa liderança, né? Quais os objetivos que ela tinha com o treinamento. E os objetivos eram passar a mensagem para a equipe, criar mais engajamento, tornar as pessoas mais flexíveis para chegar no resultado. E ela foi citando, não, é isso mesmo que eu preciso, é isso que eu busco. Aí eu respondi para ela, ou fiz uma pergunta, né, no caso. Se é isso que você está buscando, por que você está preocupado em falar bonito? Você quer falar bonito ou você quer que sua mensagem seja compreendida e levar as pessoas à ação? Eu quero que as pessoas ajam e que a minha mensagem seja bem transmitida. Eu falei, então, por que está preocupada? Não fale bonito? Passe a tua mensagem. Então, enquanto alguns o desafio é menos, para outros o desafio é mais, é se posicionar mais, é se permitir mais, se soltar mais. Então, e daqui a pouco as pessoas também resistem a isso. Eu lembro, trabalhei na PUC por um bom tempo, e lá na universidade nós tínhamos vários departamentos na área de marketing, que eu, antes de Dale Carnegie, minha formação base, eu sou relações públicas de comunicação e tenho sou especialista em marketing. Olha só. E dentro da nossa área foi contratado um designer, ele era muito bom. Lá a universidade era dividida por escolas, né? Então, escola de negócios, escola de medicina. E aí os decanos, os coordenadores pediam muito trabalho dele. E aí, claro, isso gerou um certo ciúme da equipe. E ele não tinha uma habilidade com as pessoas. Em alguns momentos ele era grosseiro, era ríspido, né? Excedia no posicionamento, a voz de comando dele ultrapassava um pouco da onde ele poderia estar. Né? E tínhamos o hábito, Diego e Aline, de, nas sextas-feiras, fazer um happy hour. Né? E aí é todo o departamento. E como é que não chama ele, Isabel? Tem que chamar. Aí chamamos ele. E ele foi. E na hora que ele foi embora, Diego, todo mundo olhou um para o outro assim e falou assim, cara, esse cara é engraçado pra caramba. Olha como é divertido estar com essa pessoa. É incrível. Por que ele não é assim no trabalho? Muitas vezes, existe uma resistência das pessoas em mudar alguns comportamentos ou mudar a forma de pensar. E é nosso papel como líder enxergar isso e ajudar as pessoas a mudarem. Isso é liderança. Porque as pessoas, elas não são o problema. Ele não era o problema. Ele era a solução. Sim. Um grande integrante de equipe, potencializando, esticando o elástico de todo mundo, porque o trabalho dele é tão bom que as pessoas precisavam se esforçar para crescer. Então, gerou uma competitividade no departamento maravilhosa. Mas as pessoas não estavam enxergando isso como positivo, porque os comportamentos dele não ajudavam. Então, para liderar, muitas vezes o nosso desafio é como eu ajudo a outra pessoa a perceber que o comportamento não está favorecendo. Porque trabalhamos com finanças, né? Trabalhamos com dinheiro, cuidamos do dinheiro das pessoas e dos ativos das pessoas. E a gente pensa assim, mas por que eu tenho que me preocupar se o meu negócio é dinheiro? Por que eu tenho que estar criando sintonia o tempo todo? Por que eu tenho que gerar cooperação das pessoas? Ou por que eu tenho que ajudar ela a mudar uma resistência dela? O que eu ganho com isso? O ganho é simples. O dinheiro está no banco.
mas só é acessado por pessoas. Então, se eu quero ganhar mais dinheiro, ou se eu quero progredir na minha vida, ou se eu quero, né, estar num status diferenciado, financeiramente falando, eu preciso entender melhor as pessoas. Perfeito. Eu preciso me relacionar melhor com as pessoas. Eu preciso me comunicar melhor com as pessoas. Tem pessoas que falam muito bem, Diego, e se comunicam mal. Então, o que Dale Carnegie propõe? Dale Carnegie propõe, independente do programa, as pessoas terem repertório. Elas se diferenciarem. Elas conseguirem estar em diversos cenários diferentes e conseguir se adequar a esse cenário com profissionalismo. Sim. Sem ir para o amadorismo, que é a passividade, é fugir de uma oportunidade, porque as pessoas têm medo do novo, da surpresa, ou de estar na outra ponta, que é a agressividade, que é ser impulsivo demais, né? Daqui a pouco engolir as outras pessoas. Não, não. Sim. A gente ajuda as pessoas a estarem na faixa exata, que é ser profissional, com assertividade, com credibilidade, com adaptabilidade. Então, finalizando a tua pergunta, quais os desafios que as pessoas possuem em relação a como fazer amigos e influenciar pessoas? Eles estão divididos nessas 3 áreas. Ou não consegue se conectar tão bem, ou não consegue a cooperação voluntária das pessoas, ou ela não lidera para ajustar comportamentos. E tudo isso só vai acontecer se nós trabalharmos a nós primeiro. Porque liderança, Aline, não é mais um cargo. Não é um título. Liderança é um estilo de vida. Todos nós aqui somos líderes. Independente se nós temos equipe ou não. Nós somos líderes. Aí eu tenho um olhar, tá? Particular. Isso não é Dale Carnegie, tá? Isso é um olhar particular baseado no que eu vivi com Dale Carnegie. Um líder, ele tem 3 funções. Primeiro, capacitar as pessoas. Segundo, mapear os processos. E terceiro, criar oportunidade de negócios. Aí, perguntando para vocês, tá? Se eu não desenvolver as pessoas, corre o risco de elas não seguirem os processos que foram mapeados? Com toda certeza. Se eu não desenvolver as pessoas, corre o risco de eu ficar no operacional, no máximo ali num tático e não conseguir subir para o estratégico, porque eu estou tendo que colocar a mão na massa o tempo todo e aí eu não consigo desenvolver as pessoas. Então, corre esse risco se eu não capacitar as pessoas, de não criar oportunidades? Sim. Então, por onde a gente começa? Capacitando as pessoas. Qual pessoa? Nós mesmos. Excelente. Perfeito. Porque tudo começa conosco. A mudança ela é de dentro para fora. E aí, nesse momento, eu penso que você está pensando assim, tá, mas o que é esse tal de Dale Carnegie Course que você está falando tanto, né? Eu gosto de começar, Diego, dizendo o que não é o Dale Carnegie Course, que é o nosso programa mais conhecido, é o mais famoso, tá? É o que as pessoas vislumbram fazer. Dale Carnegie Training não é Dale Carnegie Course. Dale Carnegie Course faz parte da Dale Carnegie Training, porque nós temos programas de liderança. Para quem está começando nessa posição, aí sim, liderança de liderar pessoas, né? Então, tem pessoas que estão começando a estar nessa posição e não sabem a diferença que é executar de planejar, de dar oportunidade, de delegar, né? De não ser mais a pessoa que traz o resultado, mas sim fazer com que o resultado venha através das pessoas. Então, nós temos um programa para isso, que é um programa de desenvolver o potencial de liderança. Agora, existe um outro projeto de liderança, que é o projeto para quem já está há muito tempo nessa posição, é habilidoso, tem controle, domina, mas quer potencializar, quer continuar se diferenciando. Se atualizar, Se atualizar, entender de gestão. Isabelle, em Dale Carnegie, nós separamos, tá? Gestão e liderança. E pessoas, no nosso conceito, não se gere. Porque a gente não entende as pessoas como ferramenta. As pessoas são parceiros. Então, parceiros a gente precisa liderar. Enquanto o negócio precisa ser feita a gestão dele. Tempo, planejamento, estrutura, processo. Então, nós temos um programa que ajuda a liderança na sua gestão. E, claro, não tem como dissociar as pessoas. Elas estão envolvidas. Não tem jeito. Mas ali está olhando para a gestão do negócio. E nós temos um outro programa que é para desenvolver as pessoas e o seu potencial de liderança, aí sim, envolvendo as pessoas de fato. Tá? Trazendo para como que eu me comporto com os outros,
Tá? A gente mapeou 14 competências que todo líder deve ter. E há aquelas competências que, quando a pessoa entra nesse processo, identifica. Opa, isso aqui eu já tenho. Mas algumas passou batido. Né? E outras, eu tenho, mas eu vivencio essa competência, que é diferente. Uma coisa é você ter, outra coisa é você vivenciar, você executar. Tá? Além deste programa, nós também temos o processo de apresentações de alto impacto, que tem a ver com entrega, estrutura, passar credibilidade para o público, ou até para si próprio, né? Você se vê no vídeo com credibilidade, com autoridade, com naturalidade, com espontaneidade, sem engessamento. Tá? Processo de vendas da Dale Carnegie, que nós temos um trabalho onde nós ajudamos as pessoas a construir um processo. Empresas que já têm, pode aperfeiçoar. Aquela que não tem, através do programa, ela vai conseguir, seguindo aquela estrutura, montar um processo de vendas, que o coração desse processo é o quê? Prosperar através do relacionamento, porque venda é relacionamento. As pessoas só compram de quem ela tem confiança. Então, se eu não me relaciono e gero confiança com as pessoas, elas não vão comprar de mim. Então, nós ajudamos as pessoas nesse sentido. Programa de negociação, que é diferente de venda, tá? Que é um momento onde lida com aquelas objeções, onde lida com algum desafio, tem algo enraizado, ou tem um nó amarrado. Como desato esse nó para que a gente tenha fluidez num processo de negociação, tá? Temos mais retornos positivos em relação a isso. Então, Dale Carnegie Training não é Dale Carnegie Course. Existem outros programas. A gente customiza programas, Diego. Tem empresa que nos procura e fala assim, olha, eu gostaria de capacitar minha equipe. Se tem a ver com relacionamento, gestão, liderança, autoestima, autoconfiança, nós temos conteúdo para entregar. Então, a gente adapta à realidade das empresas. Então, o leque de oportunidades é gigantesco. Agora, o Dale Carnegie Course, que é a menina dos olhos, no sentido de, é o mais famoso, né? Como que ele funciona? Ou, vamos lá, antes de dizer como ele funciona, vamos trazer o que é o Dale Carnegie Course. E como eu comentei um pouco antes, eu vou começar dizendo o que ele não é. O Dale Carnegie Course, Aline, não é aula. Não tem professor dentro de uma sala de Dale Carnegie. Pode ter pessoas com a formação de professor, mas quem está lá na frente como instrutor, ele não é um professor, ele é um facilitador. É a pessoa que menos fala na sala, o instrutor. Porque quem tem que estar em evidência? Os participantes. Apresentamos uma ferramenta, damos o exemplo da ferramenta e colocamos as pessoas para ação e finalizamos trazendo como aquela ferramenta, aquele princípio, aquele conceito contribui para os resultados do negócio ou da pessoa. Em resumo, é assim que funciona. Né? Então, não é aula, não é palestra. Ninguém fica palestrando lá. Não é curso. E aqui gera, né, um sentimento assim, de ambiguidade. Mas não é Dale Carnegie Course? Como não é curso? Não, nós não somos curso. Por mais que tenha o Course no nome, porque iniciou-se, né, como curso do Dale Carnegie. É assim que ele vendia. Né? E a marca é forte e se mantém. Agora, não é curso. Não é treinamento. O treinamento faz parte da jornada do participante. De fato, iremos treinar, repetir, fazer vários movimentos. Mas o que é o Dale Carnegie Course? O Dale Carnegie Course é um projeto de desenvolvimento. Por isso que ele tem a duração que tem. Que é onde nós já entramos no como funciona esse programa. O Dale Carnegie Course, ele funciona de uma forma onde nós, inicialmente, mapeamos o que a pessoa deseja ter de resultado. Como cada pessoa tem um resultado esperado e é personalizado, nós fazemos esse mapeamento, esse diagnóstico. Fizemos o diagnóstico, entendemos a realidade, construímos um planejamento estratégico. Nesse planejamento, a gente define quais são as metas e os objetivos que serão alcançados dentro do programa. Feito isso, 14 semanas de desenvolvimento. 3 meses e meio. Porque é um trabalho de transformação que está sendo feito. Tem pessoas que querem mudar padrão de vida, mas não mudam um pensamento. Então, por onde nós começamos, Diego? Ajudando as pessoas a mudar a sua forma de pensar. Porque se ela muda a forma que ela pensa, trabalhando suas crenças, suas opiniões, até suas próprias emoções, isso ajuda ela a ter comportamentos diferentes.
que muda o desempenho, e aí ela consegue alcançar os resultados esperados. Então, essa é a estrutura que acontece durante todo o programa. E, ao final do processo, nós damos uma sustentação para tudo que foi desenvolvido. Então, o participante terminou o programa, 14 semanas, Aline. É muita ferramenta. É muito conteúdo. E elas estão intimamente ligadas. Não é separado. Está tudo vinculado para alcançar o propósito do participante. Tá? Então, pode ser que em alguma dessas etapas, alguém que está dentro de um programa do Dale Carnegie Course, né, não tenha vivenciado como poderia. Então, a sustentabilidade ajuda a pessoa a ela se reconectar com algumas ferramentas, a entender o estágio que ela está e aonde ela pode chegar. Porque Dale Carnegie Course não resolve tudo. Ele ajuda muito, mas não resolve tudo. Então, a gente consegue trazer para a perspectiva do participante que, além desse projeto, ele pode fazer outros tantos, seja com a própria Dale Carnegie ou que a gente recomende outros processos. Porque lá no começo, Aline, quando a gente faz o mapeamento, a gente consegue, inclusive, identificar: é um participante que faz sentido estar num programa Dale Carnegie? Não, não é. Então, não é conosco. E a gente diz. Por isso que nós somos centenários. Por isso a nossa credibilidade ela está intacta. Porque nós não colocamos qualquer pessoa dentro da sala de treinamento, ou porque, vamos lá, vamos fechar a turma. Não, não é esse o propósito. O nosso propósito é fazer com que as pessoas despertem o melhor delas, parando de olhar só para o ponto financeiro das coisas e enxergar as pessoas como, de fato, parceiros, potenciais parceiros. E um ponto alto do programa, Caio, foi o direcionamento, né, que a Dale Carnegie traz para os participantes logo no início de escolher alguém, seja da família, do trabalho, no círculo de relacionamento, para treinar os princípios. E sem que essa pessoa saiba. E aí você vai treinando e treinando e praticando, vai praticando. E é uma coisa engraçada, porque a pessoa que está envolvida nesse processo, ela é muito perceptível, né, a evolução do participante. E aí lá no final fica muito claro que realmente que você falou é uma coisa muito, muito interessante, né? Não é um curso, né? É um projeto de desenvolvimento do humano mesmo, né? Das relações humanas, e isso vai impactar em networking, né? Networking muito, muito bem feito, e esse processo também vai desembocar em resultados diferenciados. Então, é tudo um processo, é consequência do treinamento em si. Perfeito. E esse compromisso, ele reforça uma percepção que algumas pessoas têm, porque a nossa cultura é uma cultura de aula. A pessoa investe para assistir uma aula. Então, é bem comum o participante entrar na sala de Dale Carnegie, abrir um manual, né, que ele recebe, e ele abre o manual e ele fala assim, cadê as linhas? Aonde eu escrevo? E não é que não tenha espaço para escrever, tem, mas não é um caderno para anotação. O manual é um direcionamento, é um recurso, é um apoio para que o participante possa relembrar das ferramentas que ele vai praticar em sala. Adulto aprende fazendo, praticando, se experimentando. E as trocas que acontecem em sala são significativas, porque como nós apresentamos um conceito, e não é uma regra, não é uma mágica que vai, plim, né? Bateu ali na cabeça da Isabelle, nossa, transformada. Não é receita de bolo. Dale Carnegie não é. Dale Carnegie é um conceito que daqui a pouco eu treino a Isabelle, a Aline e o Diego. E daqui a uma semana eles vão contar o resultado do treino. E cada um vai dizer que fez de uma forma diferente. E teve seu resultado. E aí o participante percebe, uau, através do relacionamento que eu estou construindo em sala, eu consigo um benchmarking de como fazer de várias formas diferentes a aplicação da ferramenta. E a vivência dos princípios. Porque aí princípio não se aplica. Ele não é uma injeção que a gente coloca na veia, né? O princípio, ele é uma vivência. Alguns nós já temos mais facilidade, outros nem tanto.
e o processo vai nos ajudar a ficar cada vez mais habilidosos a como lidar com essas ferramentas, com esses princípios dentro de sala. Tá? Então, a riqueza do programa está aí. Delas entenderem que Dale Carnegie não se estuda. E aí um parênteses aqui, né? Um parênteses não, uma... Aspas. Aspas. Por que aspas? Que Dale Carnegie não se estuda? Se estuda, tem os livros, tem as obras que fazem parte do programa do Dale Carnegie Course. Quando a pessoa lê as obras dentro do programa, faz diferença. E não é pesado. É uma leitura agradável. Tá? E a gente ajuda as pessoas a desenvolver esse hábito ali, porque tem gente que adora. Em um mês, leu todos os livros, né? E a gente fala, releia. E tem aqueles que têm desafios, têm dificuldade com isso. Então, se estuda, Dale Carnegie? Se estuda. Quer aprofundar os princípios? Estão lá. Princípios de relações humanas? No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Princípios de gerenciar o estresse, a ansiedade e as preocupações? Como evitar preocupações, começar a viver. Começar a viver. E tem o livro Como Falar em Público e Influenciar no Mundo dos Negócios, que o Diego citou, que é o livro de comunicação. Onde todas as ferramentas que nós praticamos em sala, o participante tem acesso através do livro com mais profundidade. Então, se estuda nesse sentido. Agora, o grande resultado que nós vamos ter nos nossos negócios, seja aumentando nossas vendas, aumentando a produtividade, NPS, ticket médio, reduzindo custos, reduzir turnover, que é a rotatividade, reduzir retrabalho e erros. Isso tudo vai ser impactado quando a pessoa ela vivenciar o programa. Quer sair da sala no final, né? Nossos processos são noturnos aqui em Curitiba, e no dia seguinte ele colocar em prática. Com quem? Com as pessoas que o Diego já citou. Amigos, familiares, colegas do trabalho, liderança, clientes, fornecedores, pessoas. Tá? E isso faz com que o participante, né, e a empresa que investe tenham frutos. Com certeza. Eu gostaria, então, de fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual é o princípio mais valioso da Dale Carnegie que vocês levam até hoje no mundo dos negócios? Posso começar? Claro. Então, assim, um dos princípios que eu mais levo, tanto para a minha vida pessoal, mas principalmente profissional, é o 7. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. Isso porque, principalmente no mundo comercial, a gente é muito acostumado a ficar focando em fechamento, ficar focando no final. Sim. E aí você deixa de ouvir coisas muito importantes que vai fazer sentido, às vezes, para você ter mais sucesso ainda na hora do fechamento. E eu trouxe muito isso para a minha vida profissional, passei a ouvir genuinamente o meu cliente. E, com isso, assim, a satisfação e o tal do ganha-ganha, que é o ganho para os dois lados, ele começou a ser muito mais, muito mais evidente, sabe, nos meus resultados. E isso tem se tornado cada dia mais, uma coisa que eu busco, sabe? Porque é o que o Caio disse, a gente precisa treinar diariamente. Então, eu treino em casa com meu filho, eu treino em casa com meu marido, com as pessoas do meu convívio. Você escutar também os seus colegas, você escutar genuinamente cada uma das pessoas que estão ali do seu lado te apoiando, é, assim, incrível. Então, esse foi um dos princípios que, assim, eu trouxe para a minha vida como isso é um legado que eu preciso levar, né? Então, ouvir as pessoas te traz muitos ganhos. E as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Quando você pergunta para elas e escuta, você cria conexão. Sim. Você deixa de ser mais um profissional atendendo aquela pessoa e você passa a ser o profissional atendendo aquela pessoa, né? E aí, aquilo dali gera, assim, uma coisa de cliente amigo, cliente que vai te indicar, reciprocidade. Então, assim, e a gente fala muito sobre isso lá no nosso dia a dia, né? De conexão. Então, de você não ser apenas um profissional, vou falar do mercado financeiro, porque é onde eu trabalho, mas você fazer a diferença na vida das pessoas. Porque é o que eu sempre falo para o meu cliente. Eu não tenho uma forma de, assim, uma receita de bolo. Ele chega com um valor, olha, eu tenho isso, o que você me indica?
falo, depende. A gente precisa conversar, eu preciso te escutar, eu preciso saber quem é você, quais são os seus projetos, quais são os seus anseios, quem são seus familiares, né? O que demanda de você esse valor. Então, assim, aí, com base nisso, eu consigo te ajudar a fazer algumas sugestões para a gente desenhar aqui um projeto de investimentos, né? Uma carteira de investimentos que fique bom para você e que faça sentido para a gente poder acompanhar. Então, escutar, Perfeito. ouvir, para mim, assim, foi um dos princípios que mais fez sentido trazer para o meu mundo pessoal e profissional também. Perfeito. E para mim, Isa, eu penso que seria muito difícil elencar um princípio como o mais importante, Com certeza. até porque, no final do dia, o mais importante é o como praticar todos os princípios. Sim. E eles são complementares, né? Mas eu vou trazendo aqui o exemplo que a Aline trouxe do princípio 7, eu vou aproveitar e vou, por ordem crescente, ao princípio 8, que fala o seguinte: fale sobre coisas que interessem o outro. E como é desafiador deixar de olhar para si mesmo Sim. e olhar para o outro, né? Nós investimos muito ao longo da vida e fomos treinados, educados para isso, para nos tornarmos pessoas atraentes, né? Para nos tornarmos pessoas interessantes. E nós investimos tanto nisso que olhar para o outro e buscar repertório, por exemplo, né? Sobre a história do outro, sobre os interesses do outro, sobre a jornada do outro, sobre a trajetória do outro. E quando você começa a estimular o outro, a falar mais sobre ele, a fazer perguntas que sejam, e de forma genuína, claro, né? Para você conhecer realmente a história, complementa exatamente o princípio que a Aline trouxe. Perfeito. Né? De ouvir o outro, e aí você tem repertório, tem conteúdo para falar sobre coisas que realmente são interessantes para o outro. E aí essa conversa se torna uma conversa prazerosa para ambos, produz-se muito conhecimento, experiências, se traz muita sabedoria da vivência das duas pessoas, ou de mais pessoas. E Dale Carnegie tem um exemplo que marcou muito a minha história, eu uso sempre que eu posso, né, que é conveniente. A história, o exemplo, uma ilustração, na verdade, sobre o porquê o cachorro, é o melhor amigo do homem. Ele é considerado o melhor amigo do homem porque quando ele se aproxima de alguém, não é para vender um produto, não é para oferecer algo, não é para fazer um negócio. Ele se aproxima do homem, da mulher, das pessoas, da criança, porque ele tem um interesse legítimo pela presença do outro. Então, Dale Carnegie nos ensina que ter um interesse genuíno, nos ensina que falar sobre coisas que interessam o outro, ouvir de forma genuína, legítima, sem dúvida, acrescenta muito nas relações humanas. Você se torna uma pessoa cada vez mais interessante, de uma outra forma, né? Mas muito interessante. E, como a Aline disse, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Perfeito. E você, Caio? Antes de eu começar e citar o princípio que eu vivencio com frequência no meu ambiente pessoal e profissional, a Aline comentou do princípio de ser um bom ouvinte, incentivando as pessoas a falar sobre elas mesmas. E quando a gente fala de ouvir, existem 3 formas de ouvir. As pessoas que fingem que ouvem, as pessoas que escutam o que quer e aquelas que, de fato, estão escutando para compreender o outro. Então, quando nós pensamos nesse princípio, aonde eu me classifico? Eu estou, de fato, conectado com a pessoa, eu estou, de fato, prestando atenção na pessoa, ou eu só estou fracionando, né? A gente está aqui no podcast, né? Então, a gente fala de cortes. Será que eu não estou cortando a mensagem que a pessoa está transmitindo só para o meu interesse? Ou se eu, de fato, estou ali conectado, sintonizado, né? Em compartimentos hermeticamente fechados com a pessoa. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar a respeito do ser um bom ouvinte. E quando o Diego traz de falar de coisas que interessem a outra pessoa, é bacana a gente também pensar nos termos.
falar em termos que interessem a outra pessoa, porque daqui a pouco a gente está falando de coisas que interessam, mas será que a linguagem que eu estou falando é uma linguagem convidativa? Ou eu estou usando uma linguagem complexa, técnica, que daqui a pouco é sobre o que interessa a outra pessoa, mas eu não estou facilitando a mensagem. Sim. Então, falar em termos pode fazer toda a diferença, porque é um papel nosso. Eu preciso ouvir mais e incentivar a outra pessoa a falar. Eu preciso trazer os termos que estejam adequados para a pessoa e me interessar com ela. Perfeito. Fazemos mais amigos em 2 meses nos interessando pelo outro do que tentando que ele se interesse por nós. Leva muito mais tempo. Tá? Isso é verdade. Então, que nós possamos estar atentos às pessoas, tá? Prestar atenção de fato nas pessoas. Tá? Tem um outro princípio que não é o que você está, no meu caso aqui, mas é importante que está dentro desse contexto, que é tornar-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Não é torne-se verdadeiramente interessante. Porque, de novo, estou olhando para mim, estou querendo holofote em mim. E nem interesseiro também, cara. E nem interesseiro, Perfeita, exatamente. perfeita Então, não colocação. podemos olhar de forma que ser interessante para o outro, que é falar de nós o tempo todo, ser interesseiro no sentido de, quero algo, tem que ter algo em troca nessa relação. Sim. Não, se relacione, se interesse de forma genuína, né? Como o Diego comentou. Caio, só Vai lá. um comentário. E como que é desagradável quando você está conversando com alguém e aí trazendo para nós, né, os princípios, e esse alguém começa a olhar no relógio e começa a olhar para outros, Ou no celular. começa a olhar para o Perfeito. celular. Como que isso é desagradável? E tem uma relação direta. A gente Totalmente. percebe no outro, mas não percebe na gente. A gente nota, né? Porque, de fato, isso é um captador de atenção. Então, a gente percebe a pessoa mexendo no celular, a gente percebe a pessoa olhando o relógio, ainda mais hoje, com relógios conectados, né? Sim. Então, a pessoa diz assim, não, vou deixar o celular escondido, mas não está apitando, está vibrando, isso tira a atenção da pessoa. Tá? Então, o cuidado é esse, né? De nós estarmos, de fato, usando a tecnologia a nosso favor e não jogando contra a gente. Tá? Tanto que lá no Dale Carnegie Course, você está dando um spoiler, né? Você, quando está falando à frente, você desliga o projetor, né? Para que as pessoas... E isso é uma coisa que vocês trazem já no início, falando, sabe por que eu desligo o projetor? Porque eu preciso que vocês prestem atenção no que eu estou falando. E quando eu deixo o projetor ligado, com os exemplos que eu estou dando, as pessoas tendem a ficar olhando para a tela e se dispersar. Então, é algo que faz todo sentido, né? As pessoas dispersam realmente muito para a tecnologia. Totalmente, né? E o que o Diego comentou agora, né? De a gente reclamar, né, do outro fazer esse movimento e não perceber que nós estamos fazendo, tem a ver com a frase que você abriu. O culpado culpando. A Exato. gente terceiriza, né? Fala assim, o outro faz, mas a gente não percebe as nossas incongruências, né? E seremos incongruentes, tá? Seremos. Faz parte, somos humanos. Agora, se estarmos mais atentos, né? Se nós refletirmos antes, né? Trazer para a consciência, isso vai reduzindo. E quanto menos incongruentes formos, melhor será para como as pessoas nos enxergam. Porque dentro de Dale Carnegie, claro, existe a motivação? Existe a motivação. Mas a motivação, ela é individual. Cada um tem a sua motivação. Então, dentro de Dale, nós trabalhamos não num formato motivacional, mas sim inspiracional. Porque aí a liderança inspira pelo exemplo. As pessoas olham, se espelham, se enxergam e falam assim, é assim que eu quero agir. É dessa forma que eu quero atuar. E essa pessoa, ela está demonstrando com as suas ações que, de fato, ela vive o que ela fala. Sim. Tá? E, muitas vezes, nós precisamos despertar um forte desejo na outra pessoa para que ela se conecte com a gente. Tá? Porque o objetivo é levar as pessoas à ação. E esse é o princípio que eu... Dos 30, né? A gente tenta praticar todos. Nem Dale Carnegie praticava todos, ok? Porque também é humano. Sim. Né? No prefácio do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a edição mais atualizada, a filha de Dale Carnegie, Dona Carnegie, ela abre, né, o livro. E ela relata algumas histórias. E uma dessas histórias é um dia que ela nunca esqueceu, que estava ela, a mãe, né, e uma amiga. E aí Dale Carnegie entra bravo, nervoso em casa, batendo os pés, né? Sim. E aí a esposa, né? A mãe da dona diz, lá vai o homem
que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Irritado. Somos humanos, né? Faz parte. Então, a ideia é a gente estar sempre trazendo para a consciência, né? Folhear, né? Quem já fez o programa da Dale Carnegie, tem o manual, tem os livros, revisite, né? É um recurso, deixa do lado, né? Não deixa guardado. É uma caixa de ferramentas. Se nós pensarmos aonde nós guardamos caixa de ferramentas, é lá na garagem, no fundo do armário, e aí quando a gente precisa, a gente não lembra onde está. Uhum. E é mais rápido sair comprar a peça que precisa, a chave que precisa, Sim. porque não acha a tal da caixa. Porque escondemos as caixas de ferramentas de nós. O Dale Carnegie Course e os princípios nos ajudam a ter essa ferramenta de fácil acesso. Surgiu uma situação, na primeira gaveta, tu pega ele e executa, se for uma ferramenta, e vivencia, se for um princípio. Então, despertar um forte desejo, tem uma passagem no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu gosto bastante, que é, e aí eu vou trazer no meu conceito, né, no parafrasear o que está lá, essa história de um fazendeiro, estava ele e o filho, tentando levar um burrinho para dentro do celeiro. E eles tentaram de tudo, empurraram de um lado, puxaram do outro, para cá, tentaram de tudo, e o burrinho empacou e não tinha o que fazer. Outra pessoa, visualizando aquilo, pensou de forma diferente. Pensou o que interessaria ou o que despertaria um desejo para que ele saísse daquele estágio ali. E simples. Ela foi, pegou uma cenourinha, mostrou para o burrinho, caminhou lentamente de costas em direção ao celeiro e o burro saiu sem esforço nenhum e foi para o celeiro. Porque, naquele momento, aquela pessoa que viu de fora pensou: o que interessaria? O que despertaria o desejo nele? O que deseja para que ele possa entrar em ação? Então, olhando para as nossas relações e pegando essa história, né, e conectando com o nosso dia a dia de negócios e com a nossa própria família, tá? Será que eu não tenho empurrado goela abaixo? É assim, pronto? Ou querer as coisas só do nosso jeito, pensando só em nós e não olhando pelo prisma da outra pessoa, que aí é mais um ou outro princípio de cooperação, que é procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa. Então, quando a gente associa e junta e começa a vivenciar os princípios em conjunto, que eles se apoiam aos outros, isso nos diferencia. Nos faz ser profissionais que no mercado está escasso. Sim. Então, será que eu poderia despertar mais o desejo da minha equipe, observando o que é, de fato, a motivação individual dela? Porque cada um tem uma motivação diferente. Tem pessoas que são motivadas a prêmios. Tem pessoas que são motivadas a reconhecimentos públicos. Tem outras que são motivadas a dinheiro. Outras a uma promoção, a assumir mais responsabilidade. Como que nós vamos descobrir isso? Ouvindo, se conectando, entendendo a realidade. E aí, quando a gente entende a realidade de cada um, nos facilita despertar um forte desejo na outra pessoa e ser uma relação ganha-ganha. Sensacional. E aí muda tudo. Teve uma participante que fez o treinamento que o sonho dela era finalizar a casa. E o diretor não sabia disso. Na hora que o diretor descobriu, durante o mapeamento, que este era um grande sonho, um propósito dela de curto prazo, 6 meses, a empresa apoiou. Foi construído um planejamento assim, desafiador, nem excessivo e nem confortável. Né? Foi construído um objetivo desafiador, que era atingível, ao qual a empresa diz: se tu atingir esses objetivos, nós te apoiaremos para a conclusão da tua casa. A partir daquele momento, essa liderança trabalhou para a empresa ou para ela? Para ela. Para ela. E quem ganhou com a meta atingida? A empresa. E ela. E quem ganhou com mais pessoas dentro de sala? A Dale Carnegie. Sim. Isso é uma relação ganha-ganha. Onde ela colocou energia e entusiasmo para fazer os movimentos da empresa, porque a empresa virou parceira dela, porque estava alinhado o entendimento. O que vai motivar essa pessoa a fazer mais, melhor, mais rápido, com menos? A finalização da casa. Para outros não é isso, para outros é uma viagem, para outros é um jantar num restaurante que nunca provou. Então, isso nós vamos descobrir como? Estando próximos e conectados uns com os outros. Dale Carnegie ajuda as pessoas a enxergar que para ela crescer, para ela se desenvolver,
ela vai precisar de gente. Tem um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Isso é importante, né, Diego? A gente contar que escolha bem as companhias. Com quem você anda? As pessoas que estão ao teu redor hoje, no teu mapa de relacionamento, são pessoas que contribuem para você chegar mais longe, ou daqui a pouco é aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que te ajuda a se manter no estágio que você está? Até porque, Caio, a grande maioria das pessoas, elas não se comprometem com o desenvolvimento das outras, né? E faz parte da convivência entre as pessoas, né? Algumas pessoas, elas vão estar presentes na vida das outras para o lazer, talvez, para uma diversão, né? Exato. E faz parte, muito bom. Lógico. Né? E outras pessoas, elas vão se comprometer com o desenvolvimento, né? Do talento, da capacidade das pessoas e desejar ter pessoas que nos ajudem a crescer, a evoluir e também que se divirtam com a gente é muito importante. Sem dúvida. É a harmonização. Não gosto de dar muito equilíbrio, porque, no meu entendimento, tá? De novo, não é uma verdade absoluta, é uma percepção minha, particular, que equilíbrio é ficar no zero. E nós não queremos ficar no zero. Nós queremos que, de fato, aconteçam movimentos. Então, eu enxergo de uma forma harmonizada. Que nós possamos harmonizar nossas relações. Isso. Porque não é só de negócios, não é só de lazer e bem-estar. A gente precisa encontrar uma forma de harmonizar cada um desses fatores, tá? E fazer essa escolha de forma intencional. De novo, a intencionalidade faz diferença. Eu escolhi essas pessoas de forma intencional. Eu montei o meu mapa. Eu estou envolvido na comunidade, eu tenho um propósito para estar envolvido na comunidade, eu estou envolvido com as pessoas dentro do meu negócio, eu tenho apoiado essas pessoas dentro do meu negócio, daqui a pouco eu estou mais individualista, estou pensando só em mim. Como que eu estou construindo esse mapa? Tem que haver os pontos do mapa. Tem que haver. Agora, está sendo consciente ou está sendo inconsciente? Está sendo com um destino claro de como cada uma dessas pessoas pode nos apoiar ou não? Eu estou só vivendo por viver. E aí, Dale Carnegie nos ajuda a trazer isso para a consciência. Caio, e qual é a sua consideração final nesse podcast? Que quanto mais suor derramado em treinamento, em desenvolvimento, menos sangue será derramado em batalha. Então, se nós queremos progredir, se desenvolver com mais naturalidade, espontaneidade e tendo repertório e recurso para isso, se desenvolva. Perfeito. Muito legal, Caio. Parabéns. O nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no U-Talks. Agradeço muito a Aline também, a Isa. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E agora você que assistiu esse podcast e se identificou, se descobriu, entendeu que existe aí uma grande oportunidade de se desenvolver e gostaria de encontrar o Caio e gostaria de conhecer um pouco melhor os programas da Dale Carnegie, os treinamentos da Dale Carnegie. Nós vamos deixar no link aqui desse vídeo os contatos do Caio e da unidade Dale Carnegie aqui em Curitiba. Se você pensa em fazer uma transição de carreira, se você está investindo na sua carreira profissional, se você está prestes a abrir uma empresa ou se você é um empresário há muitos anos e identificou em você ou no seu time a necessidade do desenvolvimento pessoal, não perca tempo. Procure a Dale Carnegie, procure o Caio e eu tenho certeza que vai ser muito útil na sua jornada, na sua carreira, e não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês que compareceram ao nosso podcast. E a você, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo U-Talks.